Bom dia! Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 14 de dezembro. Olha o mês indo embora, hein? Dezembrão aí, já já vem o Natal. E já daqui a pouquinho estamos no novo ano, se Deus assim permitir. Que bênção, que maravilha da parte de Deus, né? Hoje é dia 14 de dezembro de 2021 e eu passo por aqui para poder compartilhar, povo abençoado, mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes gostaria de pedir para que você que porventura ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, não custa nada, povo de Deus. Se inscreva no canal, ajude também a divulgar com seus amigos, colegas, parentes, vizinhos, né, para poder crescer o canal, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça também que ao se inscrever, não deixe de ativar o sininho das notificações, deixa também o seu like, o seu joinha aí no vídeo. E se você sentir de Deus no seu coração, compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas também sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. Palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã, enquanto eu meditava, se encontra no livro de Salmos, ou glória, Salmo de número 3. Eu vou tomar por base para pregar só o 5 e o 6. Mas vamos ler esse salmo aqui. Ele é pequeno, né, curto, é 8 versículos apenas. E vai ser de elevo para as nossas vidas. Diz assim, ó. Confiança em Deus no título da minha Bíblia. Confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. E diz assim, ó. Senhor, a oração de Davi. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele dos seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Olha só, aqui é o salmista Davi, elevando sua voz a Deus em oração. E quando eu estava lendo e relendo esse salmo, o Senhor falou comigo no versículo de número 6. Mas no 4 ele fala, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Por quê? Porque a gente bem conhece a história e sabemos que Davi tinha uma vida, ainda antes de ser ungido rei, ele já tinha uma comunhão com Deus nos bastidores. Quando ele cuidava das ovelhas, quando ele fazia aqueles serviços de casa, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, então Davi ali, ele já adorava a Deus. Ele já falava com Deus, ele já conversava com Deus. Ele já estava conectado com o céu. Aí a gente sabe da história que posteriormente a isso, aí Deus enviou o profeta Samuel em sua casa. Ele é o último a sentar à mesa, né? Aí a unção é derramada sobre a vida dele. E quase 13 anos depois, Davi então ele senta no trono. Mas em tudo esse interim, a conectividade, a comunhão de Davi com Deus era muito estreita e muito intensa. Davi era um homem íntimo de Deus. E ele chegou a ser considerado pela Bíblia o homem segundo o coração de Deus. E aí, por que eu acredito que ele seja, em que sentido eu acredito que ele seja um homem segundo o coração de Deus? Davi era muito sincero, era quebrantado diante da presença de Deus. Por mais que Davi teve as suas falhas, a vontade dele não era de nenhuma maneira entristecer a Deus, né? Muito pelo contrário, nas suas fraquezas humanas,
ele acabou aí tendo comentado, praticado alguns desvarios, porém, todavia, ele não, a vontade de Davi não era desagradar a Deus, né? E ele era muito sincero, ele se derramava na presença de Deus, pedia perdão muito quebrantado, né? Falhava, o Senhor me perdoa e tal, de uma maneira quebrantada, né? Então Deus conhecia o coração de Davi, tanto é que quando teve a questão do adultério lá com Betseba e tudo aquilo que aconteceu, Davi ele sabia que o decreto para ele seria a morte. Mas Deus é misericordioso e conhece o coração de cada um. Então Deus ali deu vida para Davi, porém não isentou ele, é claro, obviamente, das consequências, né? Porque o próprio Deus, por meio do profeta, disse que a espada agora não se apartaria da casa de Davi. E a gente vê que foi um caos, né? Depois disso daí, por conta das suas falhas. Mas em relação a ele, Deus, ele era muito quebrantado, muito sensível, muito sincero diante da presença de Deus. Era um homem de estreita comunhão, ele conhecia o coração de Deus, se não na sua plenitude, mas uma boa parte, né? Davi conhecia o coração de Deus. Então o que acontece? E ele fala, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Ou seja, Davi nos momentos de dificuldade, primeiro, Davi tinha uma comunhão com Deus nos momentos bons, e nos momentos de dificuldade ele recorria ao homem? Não. Ele dependia do homem? Não. Ele dependia de Deus, ele recorria a Deus, ele tinha Deus como seu escudo, como diz aqui, Deus como seu tudo, né? Como a sua fortaleza, como o seu refúgio. Ele via em Deus tudo isso daí. Então nos momentos bons ele estava ali louvando a Deus, adorando a Deus, engrandecendo a Deus, mas nos momentos ruins também da sua vida, então ele clamava a Deus, recorria a Deus, sabendo que Deus era o único que poderia ajudá-lo naqueles momentos desfavoráveis que Davi enfrentou. E aí ele fala, ó, deito me pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. É nessa certeza que Davi andava, e é nessa certeza, meu irmão e minha irmã, que você e eu devemos andar, né? Temos que entender que Deus chamou você e eu para um propósito, então, enquanto nesse inteirinho, quem vai cuidando de nós, nos mínimos detalhes, é Deus. Então, enquanto o propósito de Deus não se cumprir, eu creio que eu não parto desse mundo. Há quem diga que tem... eu não vou entrar nos méritos, né? Eu prefiro acreditar que enquanto os propósitos de Deus não se cumprirem na minha vida, eu não parto para a eternidade. Há muitos que dizem, não, quem tem promessa não morre, tal. Outros vai falar, há muitos que dizem, na verdade, que quem tem promessa morre sim, tal, né? Uma hora vai morrer mesmo, mas eu prefiro acreditar que, enquanto aquilo que Deus tem projetado para mim não se cumpra, Ele vai garantir a manutenção da minha vida, Ele vai me ajudando, Ele vai me direcionando, sentindo o propósito que Ele tem. Ponto. É meu ponto de vista. Né? Esse daí é meu ponto de vista. Cada um tem uma maneira de pensar. Eu prefiro pensar dessa forma. E o que me chamou a atenção aqui é que no 6 ele fala, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Ele estava agora ali sendo perseguido por Absalão, ali ele teve seu trono usurpado, né? Seu filho, a gente bem sabe na história, começou de uma maneira sorrateira a tomar o trono de Davi nos bastidores, sem Davi perceber, né? Ele começou a ir à frente, aconselhar o povo, ficava na frente do palácio, aconselhava o povo, tal, e não deixava o povo ir mais até o rei Davi. Aí ele mesmo tomava a frente, e quando foi ver, ele foi ganhando força, e quando Davi percebeu, ele já deu uma investida contra ele, e Davi teve que deixar o trono, largar o trono, abandonar o palácio e fugir, né? Para que ele não fosse morto pela mão do seu próprio filho, Absalão ali, e aqueles que estavam agora do lado dele, né? Então, nesse inteirinho, como foi com Saul, como Davi foi perseguido por Saul, né? Independente da perseguição, olha só a convicção que Davi tinha em Deus. Ele falou, não tenho medo de milhares, do povo que tomam posição contra mim de todos os lados, que se levantam contra mim, que tomam posição contra mim. Eu não tenho medo. Olha só a fé de Davi. Isso me chama a atenção. Isso aqui é uma fé absurda.
é coisa forte, é uma bênção de Deus. É assim que nós temos que andar. Davi, ele sabia que Deus é que rege a vida dele e poderia se levantar o exército que for, né? Davi, ele não estava preocupado, ou seja, ele sabia que Deus, pela intimidade, pela comunhão, pelo relacionamento que ele mantinha com Deus, foi gerada uma convicção, uma confiança tão forte no interior de Davi, que ele sabia que poderia se levantar o mundo contra ele, que eles não iriam conseguir se prevalecer. Por quê? Porque ele, Deus, era a maioria. Então hoje, meu irmão e minha irmã, você tem que entender, não precisa contar com muitas pessoas, não. Entenda que hoje você e Deus é a maioria. Ou seja, você e Deus será sempre a maioria. Ou seja, independente das calúnias, da defamação, independente dos inimigos que se opõem contra a sua vida, contra o tamanho dos levantes que vêm contra a sua vida, não importa. Você e Deus sempre será a maioria. Né? Você e Deus sempre será a maioria. Então você tem que descansar em Deus, você tem que ter essa confiança em Deus. Ah, mas eu não tenho, irmão Manuel. Mas então busca ter, você busca ter, você vai ter por meio do seu relacionamento com Deus. Davi, ele era assim porque ele era íntimo de Deus. Ele tinha, todo dia ele conservava a sua comunhão com Deus. E essa comunhão que ele tinha estreita, de intimidade com Deus, gerava nele a confiança necessária para ele acreditar que poderia estar no vale, ou no deserto, ou até mesmo dentro da caverna, mas que Deus estava ali com ele, guardando, protegendo e livrando ele do mal, livrando ele das ciladas do inimigo, livrando ele daqueles que o estavam perseguindo naquela feita e durante o período, né, que ele foi perseguido tanto por Absalão, tanto como Saul e outros, né, o qual a Bíblia Sagrada menciona. Então Davi, ele tinha essa convicção, a confiança de que, olha, nada poderia tocá-lo se Deus não permitisse. E ele sabia que o propósito de Deus estava em andamento em sua vida. E por conta disso, ele automaticamente mantinha acesa no seu interior a confiança e a convicção que, assim como Deus já o havia livrado de tantas outras passadas, Deus também o livraria desse momento de dificuldade que ele estava vivenciando. Por quê? Porque é como Jó. Jó, por que ele não perdeu a fé em Deus? Porque ele sabia que no interior dele ele era íntegro. Ele era reto, ele era honesto diante de Deus. Ele mantinha uma intimidade com Deus, ele mantinha um relacionamento vivo com Deus. Então, quando tudo aquilo aconteceu, ele ponderou com ele mesmo: eu estou em paz diante de Deus. Eu não provoquei toda essa situação. Contudo, porém, todavia, ele também entendia que, poxa, se isso está acontecendo, não está acontecendo sem a permissão de Deus. Não está acontecendo sem a permissão de Deus. Então Jó, por mais que estava machucando ele, por mais que estava doendo, por mais que que ele não estava compreendendo o porquê de tantas coisas negativas e ruins sobreveio contra a vida dele num momento tão bom da sua vida, ele aceitava que Deus estava no controle de tudo, embora ele não entendesse. Então ele descansava. Por quê? Porque no interior ele tinha paz. Ele sabia que ele não provocou aquilo. Ele estava com sinceridade diante de Deus. Então, certamente Deus estava permitindo para algum propósito da parte de Deus, o qual ele saberia posteriormente. E aí ele aceitou o trabalhar de Deus. Davi era a mesma coisa. Ele sabia que ele estava em sinceridade diante de Deus. Então, por conta disso, ele não tinha que temer. Ele sabia que Deus não ia deixar ele ser tragado na mão dos covardes e assim por diante. Porque ele estava ali tendo um relacionamento com Deus. Ele estava ali de maneira correta diante da presença de Deus. E essa situação toda também não foi ele que provocou ali, né? Enfim. Então Davi, ele tinha essa confiança. E essa confiança, meu irmão e minha irmã, que eu e você precisamos obter da parte de Deus. Ter a convicção que Deus está no controle da tua vida, está no controle da minha vida. Ter a convicção que se você acordou hoje é porque Deus tem te sustentado, porque ainda o propósito que Ele tem para você não foi concretizado. Então você tem que andar nessa convicção de fé que Deus está no controle de tudo, que Deus está trabalhando, que Deus está te direcionando, que Deus está te protegendo, que Deus está cuidando dos seus, né? Que Deus está cuidando dos seus negócios, que Deus está cuidando da sua família e tudo aquilo que engloba a sua vida. Deus está trabalhando, está no controle de tudo. Sendo assim, não há por que temer.
Não há por que você se desesperar. Poderia sim desesperar se Deus não estivesse na sua vida. Mas uma vez que Deus está à frente da sua vida, não há, meu irmão e minha irmã, razão para vocês temer. Não há razão. Então, quando o medo bater, recorre a Deus em oração, pede para Deus arrancar fora, né, e dar a paz para vocês poderem seguir firme adiante, sabendo que quem chamou vocês foi Deus, e quem garante a sua chegada e a sua vitória continua sendo Deus também. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Qualquer coisa, depois dá uma meditada nesses salmos. Feche o curvo, sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai amado, querido e santo, em nome do Senhor Jesus, que eu entro na tua presença nesta hora, Pai. Eu quero orar pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até aqui. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado por nos mostrar que precisamos confiar em ti. E a confiança, Senhor, ela passa a ser adquirida ao passo que nós, Senhor, buscamos mais e mais a tua presença diariamente. E essa confiança, então, ela vai sendo aumentada, meu Pai, gradativamente em nossas vidas, ao passo que nós conservamos essa nossa comunhão contigo diariamente, Senhor. Pai amado, Pai querido, talvez tem pessoas que chegaram aqui com medo dos problemas, medo das dificuldades, medo de não conseguirem sair dessa situação. Mas a tua palavra diz, meu Pai, que sim, iremos sair, porque, meu Pai, é o Senhor que tem nos sustentado até aqui, é o Senhor que é o nosso escudo, é o Senhor que tem garantido a nossa vitória, meu Pai, até neste exato momento. Então eu oro e peço, Pai, abençoe a vida do teu filho e da tua filha de uma maneira especial. Tira a angústia, a tristeza, o embaraço, o peso espiritual de cada coração e dê paz, dê alegria, dê refrigério, dê conforto, consolo e a certeza e convicção que o Senhor está no controle de tudo, meu Deus. É o pedido que eu lhe faço. Supra cada uma das suas necessidades, visita os celeiros, as dispensas, meu Pai, do teu povo nesta hora, Pai, e supre suas necessidades. Responda a esta oração do teu filho e da tua filha, Pai, abrindo a porta de trabalho, movimentando as águas, meu Pai, no setor de trabalho, na faculdade, na escola, meu Pai, neste projeto em andamento. Pai amado, coloca tuas mãos nessa causa na justiça, tira os papéis de baixo, coloca para cima, traga a vitória, traga a resposta para a vida do teu filho e da tua filha. Coloca a mão nesse papel da aposentadoria, meu Pai, e permita com que essa questão saia para a alegria do teu filho, meu Deus, é o pedido que eu lhe faço. Pai amado, toca na saúde, na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida ministerial e restaura, coloca tudo em ordem, meu Pai, para a glória e para a honra do teu santo nome. Permaneça conosco no decorrer desse dia, Senhor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal e que a tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas por onde quer que andarmos. Assim eu oro nesta manhã, Pai, crendo no milagre, crendo na resposta sempre e desde já te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe vocês abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.